os cientistas adoram fazer hipóteses sobre as coisas e depois procurar evidências. Primeiro, eles apresentam vários cenários apocalípticos, eventos absolutamente inacreditáveis, e depois tentam explicá-los todos do ponto de vista científico. Você sabe, os cientistas não são os únicos que gostam de fazer isso. Por exemplo, o que aconteceria se a Terra e o Sol de repente trocassem de lugar? Você já pensou em uma ideia dessas? Eu já. E agora, veja o que sairia disso. Para começar, vamos esclarecer um ponto muito importante. Seria muito legal trocar literalmente o Sol e a Terra por um curto período de tempo. Do ponto de vista científico, é claro. Muito provavelmente isso destruiria completamente nosso sistema solar e, bem, então todos morreriam. Então, e se a Terra e o Sol, em vez de ocuparem os lugares um do outro no espaço, apenas trocassem suas propriedades? O Sol é um corpo celeste extremamente quente e flamejante que você não pode olhar por muito tempo sem o risco de algumas consequências desagradáveis. Parece que a chance de haver água em nosso Sol é 0. Só gás quente. No entanto, não é bem assim. Não há água no Sol como em muitos outros objetos do Sistema Solar. Não em estado líquido, pelo menos. No entanto, há vestígios de vapor de água. Embora isso seja insignificante em relação à massa de nossa estrela, a quantidade de água doce no Sol é maior do que em qualquer outro lugar no Sistema Solar. Para que o Sol se torne mais parecido com a Terra, o vapor de água por si só não seria suficiente. Com certeza é muito difícil fazer uma estrela semelhante a um planeta habitado. Os cientistas concluíram que as anãs marrons têm as propriedades mais adequadas para essa transformação. Não são realmente estrelas, é claro, mas sim objetos astronômicos muito estranhos. As anãs marrons ocupam uma posição intermediária entre as menores estrelas e os maiores planetas. Dependendo da idade, a temperatura das anãs marrons pode variar de incrivelmente alta, como as estrelas, a bastante baixa, como os planetas. Sua massa é muito pequena para manter uma reação termonuclear estável. Portanto, as anãs marrons gradualmente desaparecem e esfriam, transformando-se em corpos semelhantes a planetas. Como todas as estrelas, as anãs marrons podem se formar de forma independente. São bastante capazes de se formar individualmente ou em estreita proximidade com outras estrelas, enquanto têm uma temperatura relativamente confortável. Por exemplo, a anã marrom WISE 1828+2650, que está localizada a cerca de 47 anos-luz da Terra, tem uma temperatura na faixa de 23 graus negativos a 127 graus Celsius, ou 9 graus negativos a 261 Fahrenheit. Não é bem o que precisamos, mas ainda é quase uma estrela. A mais, o astrônomo Jack Yates e seus colegas na Universidade de Edimburgo estudaram todos os dados sobre anãs marrons e chegaram a algumas conclusões sensacionais. As atmosferas desses objetos subestelares incomuns são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. No entanto, outras substâncias contendo oxigênio, nitrogênio, carbono e possivelmente fósforo de alguma forma entram na atmosfera. Então, agora há tudo o que é necessário para a síntese de água: amônia, dióxido de carbono e outras substâncias que, por sua vez, serão a base para compostos orgânicos complexos. Uma atmosfera adequada, uma temperatura adequada. Você vê para onde estou indo com tudo isso? Sim, minúsculos micróbios e criaturas ainda maiores podem existir em anãs marrons, ou melhor, em sua atmosfera. Então, teoricamente, poderia ter havido outro objeto cósmico em vez do Sol. Muito diferente da nossa Terra, mas ainda habitada. E aqui está uma previsão mais pessimista. O que aconteceria se nosso Sol de repente se transformasse em uma anã marrom? Mesmo que não seja possível do ponto de vista da evolução estelar, vamos imaginar que as leis do universo falharam. Então, primeiro, a órbita da Terra mudaria. Em vez disso, as órbitas de todos os planetas mudariam, porque a massa do Sol cairia drasticamente e a atração gravitacional com ela. Em segundo lugar, ficaria escuro.
com apenas a luz de estrelas distantes iluminando a Terra. A temperatura gradualmente começaria a diminuir e no final cairia tanto que os oceanos congelariam e a vida só poderia sobreviver nas profundezas do subsolo em fontes geotérmicas. Quanto aos outros planetas, eles podem se encontrar totalmente nas profundezas geladas do espaço e o que aconteceria com os planetas lá é desconhecido. Agora vamos considerar a Terra e se transformar em uma bola de fogo, por exemplo, devido ao aquecimento global. Stephen Hawking disse que tal desenvolvimento é possível e em 2600 nosso planeta azul enfrentará um destino nada invejável. O famoso cientista há muito imaginava um segundo Sol no lugar da Terra? Não me parece. Apesar da gravidade do problema do aquecimento global, nosso planeta não conseguirá chegar nem perto da temperatura do Sol. Na verdade, nem chegará à temperatura de Vênus. Mesmo que a humanidade queimasse todos os combustíveis fósseis e aumentasse a concentração de gases de efeito estufa, a temperatura aumentaria em cerca de 10 graus Celsius, ou 18 graus Fahrenheit. Comparado a Vênus, isso não é nada. É verdade que esse aquecimento afetará as geleiras e não terminará em nada bom, mas esse é outro problema. Assim, a própria Terra não se tornará de repente uma bola quente, mas isso poderia ter acontecido quando se formou. Se assumirmos que o planeta consiste apenas de elementos pesados e não tem muito hidrogênio, então no processo de formação ele se tornaria uma bola quente flamejante. Do ponto de vista prático, isso é impossível. O universo não funciona assim, mas aqui estamos simplesmente usando nossa imaginação. Dentro de tal Terra, as reações termonucleares não ocorreriam, e ela esfriaria lentamente e lentamente. Claro que nesse caso, a semelhança com o Sol não é completa, mas essas são as condições mais estelares que se podem imaginar. Em alguns bilhões de anos, nosso planeta ainda esfriará, a superfície endurecerá e sua temperatura se tornará bastante aceitável para a vida. Mas apenas a temperatura. Você se lembra que esta versão da Terra consiste apenas em elementos pesados. Sua gravidade será tão forte que impossibilitará a existência de organismos complexos. Mesmo qualquer esforço para construir algum tipo de base espacial aqui falhará. Mas essa não é a única opção existente para incinerar nosso planeta com temperaturas incríveis. Há pelo menos um exemplo de um planeta muito quente no universo, e este não é um corpo celeste comum. É entre os muitos tipos de planetas que os cientistas distinguem como as chamadas superterras. Esses são planetas cuja massa excede a massa da Terra, mas é significativamente menor que a massa dos gigantes gasosos. Corot 7b refere-se precisamente a tal corpo celeste. Está localizado muito além do sistema solar na constelação de Monoceros e tem um diâmetro de 1,58 vezes o da Terra. O Corot 7b é classificado como um dos chamados planetas rochosos, embora tenha uma densidade maior que a da Terra. Cerca de 40% do planeta pode consistir em gelo ou vapor, ou seja, a água está presente ali. Assemelha-se a alguma coisa que você conheça? Apesar de todas as semelhanças, o Corot 7b provavelmente está coberto de lava, e essas não são apenas algumas poças isoladas. Em seu lado iluminado há todo um oceano de lava que se forma a uma temperatura de cerca de 2.550 graus Celsius, ou 4.622 Fahrenheit. Isso está acima do ponto de fusão da maioria dos metais conhecidos, então está muito quente lá. Então, acontece que o Corot 7b é a bola de fogo quente sobre a qual falamos? Parece que é. As condições do lado iluminado e não iluminado do planeta são muito diferentes. Enquanto por um lado o oceano está constantemente fervendo, aquecido a temperaturas incríveis, por outro lado, está bem escuro e a superfície provavelmente está coberta por uma camada de gelo. Se a Terra fosse como o Corot 7b, não se poderia falar de vida em sua superfície.
ela consistiria quase inteiramente de rocha evaporada e a precipitação seria uma chuva de pedras. Mesmo o guarda-chuvas mais durável não nos salvaria de uma chuva dessas. Temos muita sorte que a Terra e o Sol distribuíram as funções da mesma maneira que o fizeram. Caso contrário, nada de bom viria dessa situação. Se você gostou do vídeo, dê uma curtida. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não o fez. Clique no sininho rapidamente para receber notificações de novos vídeos interessantes que estão esperando por você no futuro.